E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já parou para pensar nos golpes mais lendários e inesquecíveis dos animes e desenhos? Aqueles ataques que faziam você pausar o episódio, gritar junto com o personagem, ou até imitar ele no quintal da sua casa. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo com uma seleção de personagens que marcaram época. E já começando com um dos personagens mais importantes do mundo dos animes, a gente já vai começar com Naruto Uzumaki, personagem de Naruto Shippuden e Boruto. E se tem um golpe que é pura assinatura de um protagonista, é o Rasengan do Naruto Uzumaki. Um golpe que foi criado originalmente pelo quarto Hokage Minato Namikaze. O Rasengan é uma esfera de chakra giratória compacta e é absurdamente destrutiva, e o mais impressionante, não precisa de selos de mão, você só precisa ter controle de chakra e muita habilidade. Quando Naruto aprende ele ainda era uma criança / adolescente e precisa de criatividade para dominar a técnica. Quem não lembra do método nada ortodoxo de treinar com balões e garrafas de água, até conseguir girar o seu chakra perfeitamente. O impacto do Rasengan é tão grande que ao atingir o alvo, libera uma explosão de energia que arremessa o inimigo a metros de distância. E é claro que com o passar dos anos, o golpe evoluiu junto com ele, assim criando seu Rasen Shuriken, um Rasengan com lâminas de chakra em forma de Shuriken que destrói tudo em nível celular. Mas também temos a variação dele com o Rasengan gigante, múltiplos Rasengans ao mesmo tempo e até versões com chakra da Kurama. Do primeiro impacto até as versões mais insanas, o Rasengan se tornou um símbolo de determinação, esforço e evolução. No fim das contas, é como o próprio Naruto começa pequeno, mas cresce até se tornar imparável. E vamos seguir a nossa lista com o Ryoga de Cisne. De Cavaleiro do Zodíaco, assim saindo das terras de Konoha e indo direto para o Santuário de Cavaleiro do Zodíaco de Atena. Guerreiro sonhador, a deusa vai buscar os Cavaleiros do Zodíaco, Hades, a saga do inverno. Temos o guerreiro que controla o frio das geleiras da Sibéria. É claro, é ele, o Ryoga de Cisne. Ryoga é o Cavaleiro de Bronze, a constelação de Cisne, mestre em manipular o gelo e o ar frio para criar ataques tão belos quanto mortais. E seu golpe mais icônico é sem dúvida o pó de diamante. Com um movimento rápido, criando aquele efeito visual que parecia uma mistura de neve com cristais flutuando no ar. Mais que uma técnica, o pó de diamante é a marca de Ryoga, elegante, gelado e implacável. No campo de batalha, ele prova que a beleza do gelo pode ser tão letal quanto o fogo. E seguindo a nossa lista, nós temos o Zuko de Avatar: A Lenda de Aang. Assim, nós saímos do gelo mortal de Ryoga e vamos para o calor intenso das chamas, diretamente do Reino do Fogo. E ninguém representa melhor essa força do que o Zuko, o príncipe exilado, e um dos personagens mais complexos e amados de Avatar: A Lenda de Aang. Os sábios nos dizem que o Avatar é o último dobrador de ar. Ele deve estar com mais de 100 anos agora. Teve um século para dominar os 4 elementos. Eu vou precisar mais do que a dobra básica de fogo para derrotá-lo. Você vai me ensinar um exercício avançado. Zuko é o dobrador de fogo mais habilidoso, treinado desde cedo para canalizar sua energia interna, o Chi, em várias chamas vivas. Seu ataque principal é a dobra de fogo, que podem variar desde simples jatos de fogo até rajadas massivas capazes de incinerar obstáculos e inimigos. Mas Zuko não é só força bruta, ele domina a precisão, usando as chamas para contra-atacar, criar armas de fogo e até impulsionar seus movimentos no ar. E é claro, com o tempo ele foi evoluindo e aprendendo técnicas ainda mais raras, como a dobra de relâmpago invertida. Essa habilidade que permite redirecionar descargas elétricas.
É um ataque tão perigoso que se você fizer ele errado, seu coração pode até mesmo parar. Lembre-se, quando separar as energias, você não as comanda. Você é simplesmente um humilde guia. Zuko mostra que a chama não é apenas destruição, é paixão, persistência e transformação. De vilão a herói, sua jornada prova que até o fogo mais intenso pode ser guiado para proteger e não só destruir. Seguindo a nossa lista, nós temos Miroku, de Inuyasha, aqui no Brasil mais conhecido como Miroki, com seu lendário Buraco do Vento. Bota buracão nisso, meu parceiro. Poder de Buda! Como da outra vez? Que vento maldito é esse? Aquele é o buraco do a luz do amor ilumina. Assim nós saímos do fogo intenso de Zuko e vamos para um poder misterioso e devastador que vem da palma de sua mão. O Miroki, o monge viajante, carismático de Inuyasha, conhecido tanto pela sua sabedoria quanto pelas suas cantadas ousadas. Mata ele, mata! Seu monge sem vergonha! E sua paixão pelas mulheres semelhantes a Jiraiya. O golpe mais poderoso de Miroki é o Buraco do Vento. Em japonês ele é conhecido como Kazaana, uma maldição herdada de sua família. Trata-se literalmente de um vórtice dimensional na palma de sua mão direita que é capaz de sugar qualquer coisa para outra dimensão. Pedras, árvores, demônios, praticamente tudo que não for protegido por um selo ou barreira. E para controlar esse poder, Miroki mantém sua mão sempre envolta em faixas e protegida por um rosário sagrado. E quando ele remove essa proteção, o ar começa a ser sugado com uma força absurda, criando um som único e deixando os inimigos sem chance de fuga. Mas é claro, sempre há um preço a pagar, a maldição cresce com o tempo, e se não for derrotado o responsável Naraki, ou Naraku, o Buraco do Vento acabará engolindo o próprio Miroki e todos à sua volta. Um poder incrível, mas também uma sentença que transforma cada batalha dele em uma corrida contra o seu destino fatal. E saindo das batalhas perigosas de Miroki, vamos para um poder, no mínimo, inusitado, mas que rendeu momentos hilários e episódios épicos. Eu tô falando dele, Hama Saltome, de Hama 1-2. O mestre das artes marciais mais azarado do mundo dos animes, ou sortudo, né? Durante um treinamento nas fontes termais amaldiçoadas de Josenki, treinando com seu pai, Hama caiu em uma fonte termal especial e ganhou uma maldição única. Ao ser atingido por água fria, ele se transforma instantaneamente em uma mulher. Já quando você joga água quente na cabeça dele, ele volta a ser um homem normal. Pode parecer apenas uma comédia, mas essa habilidade ou maldição é usada de formas extremamente criativas durante todo o anime. E é claro, o Hama tira vantagem disso para enganar os inimigos, se infiltrar em lugares ou simplesmente escapar de situações complicadas. Claro, no meio de tantas lutas intensas de Hama, essa transformação vira quase uma arma estratégica. Só que para Hama também é motivo de confusão, mal entendidos e, é claro, muita comédia romântica. Vocês não assistiram Hama 1-2, mas não perde essa chance, porque saiu um anime novo há pouco tempo, um reboot que ficou excelente. Um dos animes que mais me divertiu. E vamos seguir a nossa lista com a tia de Zetbel. Depois de transformações inesperadas de Hama e muita comédia, voltamos ao universo eletrizante de Zetbel. Mas desta vez com uma guerreira de coração enorme e coragem gigante, a tia, uma Mamoru determinada e protetora, luta ao lado de sua parceira humana Megumi, diferente de muitos outros Mamorus. A tia foca tanto em ataque quanto defesa, e o que torna uma aliada valiosa nas batalhas. Seus poderes mais conhecidos incluem o Saiso, um chicote de energia que pode atacar e prender o inimigo. Seu outro ataque é o Maigo, que cria um escudo protetor em forma de barreira de energia.
capaz de resistir a ataques poderosos, parecido com um Hashield do Zet. Ela tem mais um ataque chamado Shaijiro Saifudon, que é um ataque devastador onde ela invoca uma lâmina gigante de energia elétrica para cortar tudo à sua frente. A gente sabe que a tia não é só força, ela é leal, determinada e coloca a segurança dos amigos acima de tudo. E quando luta com raiva para proteger quem ama, mostra que a verdadeira eletricidade vem do coração. E seguindo a nossa lista nós temos a Soifung, de Bleach. Possui um golpe rápido, preciso e mortal direto da Soul Society. Estamos falando da Soifung, capitã da 2ª divisão e comandante da Omitsukido, especialista em velocidade, a sua Zanpakuto Suzumebachi. É diferente de qualquer outra, ao liberar a sua Shikai, a espada se transforma em uma pequena lâmina presa ao seu dedo indicador, como um ferrão de uma vespa. Seu poder letal e sem rodeios, ao atingir o inimigo, a Suzumebachi deixa uma marca chamada Omonka no local. Se a Soifung acertar exatamente no mesmo ponto 2 vezes, o alvo simplesmente morre instantaneamente, sem nenhuma chance de resistência. Essa técnica é chamada de Nageki Kesatsu, morte em 2 golpes. Com a velocidade absurda da Soifung, evitar o segundo golpe é simplesmente quase impossível. Mas não para por aí. Seu Bankai, chamado de Jankou Raikouben, Suzumebachi se transforma em uma gigantesca arma de artilharia em forma de míssil dourado, capaz de causar explosões simplesmente colossais. A Soifung é simplesmente a definição de letalidade com elegância, um ferrão, e quando atinge é o fim da luta. Sua Bankai é simplesmente uma arma nuclear. Pra gente fechar com chave de ouro, a gente vai entrar no mundo Pokémon com o nosso querido Pikachu. O ratinho elétrico mais famoso do planeta, mostra que tamanho não é documento com seu choque do trovão. Ele é capaz de eletrocutar inimigos e até derrubar adversários enormes, sem falar da sua investida trovão. Mas o que é? onde ele se lança como um raio vivo contra o seu oponente. Pikachu é a prova que a eletricidade, quando bem usada, pode decidir qualquer batalha. Esses são apenas alguns dos melhores ataques dele, mais icônicos dos animes e dos desenhos. E aí, curtiu essa viagem pelos poderes mais icônicos dos animes e dos desenhos? Qual desses golpes você já tentou imitar? E qual é o seu favorito? Quero saber aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já dá aquele like para ajudar o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E tem algum poder que você quer ver aqui no próximo vídeo? Também pode falar aqui que eu quero saber. Até a próxima aventura épica. E para mostrar que você chegou aqui no final do vídeo, comenta Pika ou Pikachu. O pessoal dos comentários não vai saber o que é. Só quem chegou ao final do vídeo vai saber. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto, gente.